Esse carinha aqui não deveria funcionar. É exatamente isso que você ouviu. O Kenny McCormick quase nunca fala, o seu rosto está quase sempre escondido, e durante anos ele basicamente existia simplesmente para morrer nos episódios. Mesmo assim, Kenneth McCormick se tornou um dos personagens mais marcantes da série. E quando você olha com um pouquinho mais de atenção para a história dele, cara, você começa a perceber algo bem surpreendente. O Kenny não funciona apesar da sua vida difícil, ele funciona por causa da sua vida difícil. Porque por trás das piadas com a morte do Kenny, existe algo muito mais real do que parece. Hoje, meus amigos, vamos entender por que Kenny é um dos personagens mais profundos de South Park, e também por que a história dele representa milhões de crianças do mundo real. Em quase todas as histórias, personagens seguem uma regra bem simples. Eles precisam agir, eles precisam fazer alguma coisa, nem que seja qualquer maluquice. Precisam tomar decisões, falar, se mover, enfim. Tudo tem que fazer a narrativa seguir para outro ponto. E é exatamente isso que faz um personagem funcionar. Mas não com Kenny McCormick. Ele quebra praticamente todas essas regras. Primeiro, ele não fala quase nada. E quando ele fala, o capuz cobre completamente o seu rosto e a sua voz é sempre abafada. Eu sinceramente nunca entendi que carambas ele estava falando em qualquer uma das cenas que ele realmente falou. Segundo, e esse ponto aqui é muito importante, o Kenny raramente move a história. Raramente a gente vê um episódio seguir depois de uma ação do Kenny. Ele geralmente tá lá, cara. Ele é o cara que tá acompanhando as coisas. Enquanto todas as situações mirabolantes que acontecem nos episódios são originadas tanto pelo Stan quanto pelo Kyle e também, muitas vezes, pelo Cartman, e vale colocar o Butters aqui nesse bolo, o Kenny quase sempre está apenas acompanhando o grupo. Ele só é até aquele cara que tá olhando ali, cara, isso aqui vai dar ruim. Ou, por muito tempo, o papel dele era ainda mais simples. Toda vez que algo absurdo acontecia, o Kenny morria. E aí vinha a clássica piada. Meu Deus, eles mataram o Kenny. Nossa, que novidade, que coisa maravilhosa. Durante anos, essa era basicamente a função do Kenny em South Park. Então, olhando apenas para a estrutura no Kenny do começo de South Park, ele realmente não deveria funcionar, ele nem deveria ser um personagem que as pessoas gostam. Isso sendo bem sincero com você. Ele não fala muito, ele não lidera as histórias e por muito tempo ele era lembrado principalmente ou simplesmente por morrer. Mas as temporadas foram passando, episódios foram criados e a série começou a mostrar algo que muita gente não percebe de primeira, e algo muito relevante. Porque quando você olha com mais atenção para a vida do Kenny, fica claro que ele é muito mais do que simplesmente um garotinho que morre. Com o passar das temporadas, South Park começou a revelar algo que muda completamente a forma como a gente vê o Kenny McCormick. Por trás da piada existe uma vida extremamente difícil. O Kenny cresce em uma das famílias mais pobres, se não a, e talvez a família mais pobre da cidade. A casa dele tá caindo aos pedaços. Os pais dele vivem brigando constantemente e dinheiro na casa da família McCormick simplesmente não existe. E diferente dos outros garotos, o Kenny parece carregar esse peso o tempo todo. Um dos episódios que mostra isso de forma mais clara é o episódio Kenny Morre. Como você deve imaginar, o Kenny morre. E pela primeira vez, a série abandona completamente a piada da morte do Kenny, por mais que pareça um tanto quanto contraditório um episódio que se chame Kenny Morre e a série abandonar a morte dele, mas eu vou te explicar. Nesse episódio, a gente vê o Kenny morrendo, mas ele morre de verdade, cara, em um hospital, sozinho. Mas talvez o episódio que melhor revele quem realmente o Kenny é o episódio A Criança Pobre. Quando os pais do Kenny são presos, eles são presos porque eles simplesmente são pais péssimos, o conselho tutelar vai lá e, cara, já deu, já chega, vem cá pra cadeia. O Kenny e seus irmãos são enviados para um abrigo, para um orfanato. Por mais que a história seja engraçada pra cacete depois que o episódio se desenvolve, esse cenário aqui é bem triste. É nesse momento em que os seus pais são presos que é revelado algo muito importante. A pobreza da família McCormick não é apenas uma piada visual, é uma realidade constante na vida de cada uma das crianças McCormick. Enquanto outras crianças da cidade vivem uma infância relativamente normal, o Kenny precisa lidar com o abandono, com a negligência e a falta de estrutura desde muito cedo. Ele, na verdade, que tem que cuidar dos seus irmãos nessa situação toda. Ele, uma criança de 10 anos, precisa ser o responsável por cuidar dos seus dois irmãos, mas mesmo com todo esse peso, ele continua sendo apenas uma criança. Ele brinca com os amigos, ele vai pra escola, ele ri das mesmas coisas que qualquer outra criança iria rir. E esse é um dos motivos que o Kenny é tão interessante. Porque aos poucos a gente vai percebendo que o Kenny não é apenas aquele garoto que morre todo o tempo, em todo o episódio. Ele é o garoto que continua tentando viver a própria infância, mesmo quando tudo ao redor dele está quebrado, mesmo quando ele tem que deixar de ser criança. Até aqui parece que a gente está simplesmente analisando mais um personagem de South Park. Mas existe um detalhe muito importante.
O Kenny não é apenas um personagem, ele é um retrato de algo que existe no mundo real. A série mostra isso muito bem no episódio ou nos episódios da saga do Mysterion. Nessa trilogia que as crianças viram super-heróis e têm que lutar contra o Guaxinim, vulgo Cartman, descobrimos toda a amplitude da realidade do Kenny, e como ele vive numa casa mais caótica ainda do que a gente imaginou. A gente vê dentro da casa dele como os pais dele brigam o tempo todo, a gente tá lá para perceber pelos olhos do Kenny. Existe toda a negligência, a falta de estrutura, e ninguém parece realmente cuidar das crianças que estão ali dentro. Tudo isso aqui parece realmente muito exagerado para uma animação, mas na realidade não é. Segundo dados da Unicef, milhões de crianças no mundo crescem em situação de pobreza extrema, muitas delas em ambientes completamente instáveis. Isso aqui é manchete em todos os jornais, mas a gente continua ignorando. Mas existe um contexto muito importante. Crianças no contexto do Kenny, contextos de muita pobreza, têm muito mais chances de crescer em lares marcados pelo estresse financeiro, por conflitos familiares e a negligência, como mencionamos. E é aqui, nesse ponto, onde a gente já entendeu o contexto do Kenny e tudo que ele passa, que percebemos a armadilha que ele vive. Existe um conceito muito interessante na sociologia chamado ciclo de pobreza. A ideia é bem simples. A pobreza gera muita pressão constante dentro da família, e essa pressão aumenta todos os conflitos. Ela reduz qualquer estabilidade que possa haver dentro desse lar e afeta diretamente o ambiente em que as crianças como Kenny vivem e como elas crescem. Isso não significa, de jeito algum, que toda família pobre é disfuncional, assim como a família McCormick. Mas estatisticamente, o risco sempre vai ser muito maior. Existem milhares, milhões de Kennys por aí, no Brasil e no mundo. Crianças que continuam indo para a escola, brincando com seus amigos e tentando viver uma infância normal, mesmo crescendo em casas onde quase nada ou nada funciona. E talvez seja exatamente isso que torne o Kenny um personagem tão poderoso. Porque quando você olha para ele com atenção, você percebe que ele não é apenas uma piada do garoto que morre, ele é o garoto que continua aparecendo no dia seguinte, mesmo quando a vida dele começa muito mais difícil do que a de todo mundo ao seu redor. No começo do vídeo, a gente se fez uma pergunta: por que carambas o Kenny funcionaria como um personagem em South Park? Já que ele não fala quase nada, já que ele raramente move as histórias, e por muito tempo ele era apenas a criança que morria. Mas a verdade e a resposta para essa pergunta é muito simples. O Kenny funciona porque ele é um personagem real. Por trás daquele capuz laranja, existe algo que vai muito além de um personagem de animação. Existe uma criança crescendo em meio à pobreza, em uma casa completamente desestruturada, tentando viver a própria infância do jeito que ela consegue. E quando a gente desliga a televisão e termina o episódio, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Talvez exista uma criança, assim como o Kenny, que precisa de ajuda, bem perto de você. Como sempre, eu quero saber a sua opinião. Já deixa aqui o seu comentário sobre esse vídeo ou sobre os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Se curte o nosso conteúdo, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!